Fala galera, agora que a gente já estudou, né, estrutura etária, nós já entendemos as faixas etárias, né, principais aí de uma forma geral, já entendemos estrutura de gênero, analisamos um pouquinho, né, a relação que acontece ao longo da vida entre homens e mulheres, tá bom? A gente vai estudar agora as pirâmides etárias, tá bom? Rômulo, agora o que são, né? O que são pirâmides etárias, né? Como que a gente vai entender pirâmides etárias? São, assim, representações gráficas, né, da estrutura populacional de uma determinada região, de um país, né? Que são elaboradas conforme a idade, né? E o sexo da, da população de uma forma geral. E são extremamente importantes para você entender a dinâmica demográfica de um país. Elas, né, a análise de uma pirâmide demográfica fala muito sobre um país, sobre uma região. E quando a gente compara pirâmides etárias ou pirâmides demográficas, né, em períodos diferentes, isso dá, né, um indicativo muito interessante em que ponto da transição demográfica, né, esse país, essa região está, e qual a velocidade dessa transição, né? Mas principalmente para orientar as políticas públicas, não somente as políticas públicas do hoje, mas também em pensando em um processo de projeção, ou seja, de planejamento. Obviamente, muitos governos eles não se valem, né, dessa ferramenta tão importante, ou pelo menos, né, não se valem da forma que deveria. Então, por exemplo, não tem como administrar um país sem você entender a dinâmica populacional, sem você entender a estrutura populacional, e as pirâmides etárias são fundamentais. Então, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz análises variadas sobre a população, e as políticas públicas obrigatoriamente deveriam seguir aquilo que os indicadores demográficos estão representando, levando em consideração que uma das instituições do Estado, o governo, tem como obrigação, uma das suas obrigações, administrar os recursos, né, recebidos através, por exemplo, dos impostos, para garantir para toda a população, para todo o conjunto da população, uma boa qualidade de vida. E, obviamente, para você ter uma boa administração, você precisa entender, né, a sua população. Tá bom? Então, são importantíssimos. Mas vamos entender um pouquinho as pirâmides etárias, tá? Vamos olhar aqui essa imagem. O que a gente está percebendo aqui nessa imagem? Vamos, primeiro, né, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos aprender a ler uma pirâmide demográfica, tá? Parece incrível, mas a pirâmide demográfica ela apresenta duas informações básicas. Homens e mulheres. Então, a gente está falando aí sobre estrutura de gênero, não é isso? Bacana. E apresenta também as faixas etárias, como a população está distribuída entre faixas etárias. Aí você fala, Rômulo, poxa, só esses dois pontos de análise? Sim, cara, e eles falam muita coisa. Você consegue saber até mesmo se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido do ponto de vista socioeconômico. É fantástico, né? Então nós temos aqui, né, duas pirâmides. Vamos entender a leitura. Primeiro, vamos jogar para cá conhecimentos que nós tivemos sobre estrutura etária e estrutura de gênero. Aqui, galera, o que acontece? Nesse gráfico, o rosa está representando as mulheres e o azul está representando os homens, mas nem sempre o homem veste azul e mulher veste rosa, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Se você for fazer uma prova do Enem, que é, né, tons de cinza, ela é monocromática, cara, não vai ter cor. Não é regra isso, não existe. Eu posso botar a cor que eu quiser aqui, né? Nesse caso, o designer gráfico aqui, ele usou essas cores, tá bom? Mas não tem isso, tá? Não tem essa regra de cor, mas tem uma regra de posicionamento, é uma convenção. Então, sempre na leitura, né? Sempre na leitura, quando você vai fazendo a leitura da esquerda para a direita, né? Você vai ler primeiro os homens e depois as mulheres. Então, certo? Então, sempre, né, a primeira parte aqui, ó, tá representando os homens e a segunda parte tá representando as mulheres. Beleza? Então, primeira parte representando os homens, a segunda parte representando as mulheres, certo? E aqui você tem as faixas etárias, né? A faixa etária que vai de 0 a 20 anos, lembrando sempre que isso não é regra entre os países, tá bom? A faixa etária que vai dos 20 até os 60 anos e a faixa etária que vai da população acima dos 60 anos. Então, a gente está falando da população jovem, a população adulta ou madura, a população idosa ou envelhecida, que inclusive, integra aqui os chamados superidosos. Tudo bem? Que nós falamos no vídeo anterior. Tudo bem até aí? Bacana? Certinho? Beleza.
o que a gente pode perceber? Que a gente tem uma distribuição desigual. Se a gente analisar as duas pirâmides, a gente pode perceber que há uma discrepância muito grande em termos de distribuição dessa população por faixa etária. Reparem, quando a gente olha para a base, olha como que a base da pirâmide 1, tá bom? Ela está muito mais estreita do que a base da pirâmide 2, que está muito mais larga. Quando a gente olha para o corpo, que representa a população madura, repare como a pirâmide número 1 está proporcionalmente mais alargada, quando comparada à pirâmide 2. Repare quando a gente olha para cima, quando a gente olha para o topo da pirâmide, quando a gente olha, né, para a população idosa, repare como a pirâmide número 1 também apresenta, né, o maior percentual de população quando comparado ao percentual de população da pirâmide 2. Gente, isso é um exemplo clássico de uma pirâmide etária de um país desenvolvido e de um país subdesenvolvido. Como assim? Os países subdesenvolvidos, eles apresentam alta taxa de fecundidade e, consequentemente, alta taxa de natalidade. Isso justifica você olhar para uma estrutura, uma base pirâmide bem alargada. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber que os países desenvolvidos, eles apresentam uma baixa transição, um grande avanço na transição demográfica, né? Uma transição demográfica já concluída. Então, com isso, representa uma baixa taxa de natalidade, o que justifica ter um corpo, uma base, né, bem estreita da pirâmide, tá bom? Ao mesmo tempo, quando a gente olha para cima, a gente olha para o topo, o que a gente pensa? Os países de maior qualidade de vida, maior acesso a uma boa alimentação, a cultura, serviços públicos, a saneamento, a educação, a segurança, né? Há vários aspectos que garantem uma boa qualidade de vida, isso interfere diretamente na expectativa de vida. Então, os países de maior padrão de desenvolvimento apresentam, né, uma maior expectativa de vida em média e, consequentemente, maior concentração de idosos, né, no topo dessa pirâmide. Diferentemente, quando a gente fala de um país subdesenvolvido, que comparativamente aos desenvolvidos, apresenta uma expectativa de vida menor, tá? Então, a gente pode fazer esse parâmetro. Então, país desenvolvido, base estreita, topo largo, significa baixa natalidade, alta expectativa de vida. Pirâmide no país subdesenvolvido de uma forma geral, significa base larga, ou seja, uma alta natalidade, e um topo estreito, significa uma baixa expectativa de vida ou esperança ao nascer quando comparado a um país subdesenvolvido, tá bom? Repararam que analisando uma pirâmide você consegue entender exatamente o nível de desenvolvimento de um país, de uma forma geral, obviamente, até mesmo o seu posicionamento ali nas etapas da transição demográfica, né? Vamos analisar aqui algumas pirâmides etárias, certo? Vamos analisar 3 pirâmides etárias e vamos tentar identificar o Brasil. Aqui, ó, uma população predominantemente jovem. Isso é típica de um país subdesenvolvido, onde ainda está, né, avançando ali no primeiro momento da transição demográfica, onde você tem uma grande percentual de população, né, presente no campo, onde você tem um baixíssimo nível de desenvolvimento socioeconômico, tá bom? Onde o grau de escolaridade da mulher é baixo, o grau de inserção da mulher no mercado de trabalho é baixo, tá bom? Tudo isso interfere. Legal? Então, isso aqui é uma pirâmide típica de um país subdesenvolvido. Beleza? Dá uma reparada aí, que é muito próxima dessa realidade que nós vimos aqui na pirâmide número 2. Base larga, topo estreito. Na alta natalidade, baixa expectativa de vida. Tudo bem? Transição demográfica ainda, né? Pouco avançada. Tá claro para vocês? A gente consegue até perceber aqui uma diferença entre percentual de homens e mulheres, né? Ou seja, a expectativa de vida da mulher é, em média, maior do que dos homens. Tá bom? Beleza? Quando a gente olha, né, para essa pirâmide aqui, uma pirâmide que representa um país em fase de envelhecimento, a gente pode falar até do Brasil. Né? O Brasil se encontra na terceira etapa da transição demográfica, né? Num período de desaceleração do seu crescimento vegetativo. Repare que a maior parte da população ocupa o corpo da pirâmide. Isso dá uma vitalidade econômica muito grande, porque é a população que, né, maior ofertada ao trabalho, que mais consome, né, que paga impostos, garante, né, todo esse dinamismo econômico. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai falar sobre a lógica, né, do bônus demográfico e janela demográfica e sua relação com a economia. Beleza? Então, são países, né, emergentes, por exemplo. Quando a gente fala, né,
dessa primeira pirâmide, a gente falou de países subdesenvolvidos, baixo padrão de desenvolvimento urbano e industrial, né, com grande predomínio de atividades de população ocupada em atividades primárias, ocupadas, né, no setor primário da economia. Aqui a gente já está falando de países, né, subdesenvolvidos, mas que apresentaram nos últimos anos, nas últimas décadas, né, melhor dizendo, um grande avanço urbano e industrial. A gente está falando aqui, por exemplo, de países emergentes como o Brasil. Tá legal? Que ainda preservam muito do estigma do subdesenvolvimento, muita desigualdade, muita pobreza, muita miséria, em termos de políticas públicas, né, extremamente negligentes, concentração de renda, mas que do ponto de vista urbano-industrial nós tivemos uma emergência econômica. Né? Lembre-se que crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento socioeconômico. Tá bom? Beleza? Só lembrar, né? O Brasil, 10ª economia do mundo, próximo, né, a 10ª economia do mundo, e ocupando a 70ª posição do Índice de Desenvolvimento Humano, né, no IDH. Então, enquanto o Brasil está lá entre 10ª economia do mundo, está lá na 79, na posição 79, na 79ª posição no IDH. Quando a gente fala de índice de Gini, que afere a desigualdade, o Brasil é o 9º. É o 9º em posição, ou seja, é o 9º país mais desigual do mundo. Tá legal? Então, nem sempre crescimento econômico é sinônimo, né? Nem sempre não é sinônimo de desenvolvimento socioeconômico, beleza? Agora aqui, ó, dá uma olhada nessa pirâmide, deixa eu aumentar aqui para vocês, países que já concluíram a sua transição demográfica, né? Aqui são países que estão em processo de conclusão, né? Caminhando para aquela lógica de baixa natalidade, baixa mortalidade. Se tiver alguma dúvida, volta lá às aulas sobre transição demográfica, tá bom? Beleza, o que a gente pode perceber? Que nós temos, olha só, um destaque muito grande para o topo da pirâmide em termos percentuais, né? É uma base muito estreita, ou seja, que não está gerando um processo de reposição da população. Muitos países se encontram, inclusive, naquela fase do crescimento vegetativo negativo, que vai necessitar para um processo de reposição econômica, de recomposição, de estruturação econômica, num primeiro momento, de atrair imigrantes, contrariando aquela lógica, né, ligada à xenofobia de que o imigrante é um peso. Na verdade, é economicamente extremamente importante. Vamos discutir um pouquinho, né, agora sobre isso. Tá? E isso pode trazer, inclusive, problemas, né, de arrecadação, porque um percentual grande de população idosa significa que você tem maior, né, direcionamento de verbas para a questão da Previdência. Se a gente pensar que a Previdência Social é uma política, né, de solidariedade, onde a população hoje, ofertada para o trabalho, a população, né, economicamente ativa, a população que está trabalhando, está procurando emprego, ela, né, está contribuindo, né, economicamente para que aquela grupo populacional que já contribuiu, já fez a sua parte, possa ter uma qualidade de vida, né, possa ter, né, uma dignidade para viver. Obviamente nem sempre isso acontece, né, ainda mais com o avanço de políticas liberais, né, ultraliberais, neoliberais recentemente, como o caso do Brasil, onde nós tivemos uma reforma da Previdência, onde vai ter, né, além de um processo muito ruim, né, para a qualidade de vida dos idosos, a gente tem o exemplo do Chile, onde o número de idosos que praticam suicídio é elevadíssimo, que vivem, né, na extrema pobreza, né, na pobreza e na extrema pobreza é elevadíssimo. Tá? Isso interfere, inclusive, na capacidade de consumo, então isso é prejudicial principalmente para a economia, se a gente pensar de uma forma coletiva, né? Então, assim, a reforma da Previdência vai trazer consequências nefastas, né? Seguindo exemplos em pouco tempo, em pouca escala de tempo aí, seguindo exemplos que aconteceu em países como o Chile, né, que já praticaram uma reforma da Previdência aos mesmos moldes, né, justificativas, né, sem nenhum tipo de embasamento científico, apenas um processo de deturpação de dados matemáticos. Então isso é muito severo, né? Mas se você pegar, por exemplo, países, né, como porções da Europa, Japão, né, Rússia, certo? São países que apresentam um decréscimo populacional, né, em termos de crescimento vegetativo. Tá bom? Então, num curto espaço de tempo, eles estimulam a vinda do imigrante. E a médio e longo prazo, eles tentam estimular, né, a taxa de fecundidade. Como que você estimula a taxa de fecundidade? Dando garantias econômicas, né, dando boa qualidade de vida. Então, muitos países, inclusive, eles dão um aporte econômico, né, pelo número de filhos. Então, você tem um auxílio por parte do governo, né, durante um período aí da vida
né, da criança, como forma de estímulo, como forma de garantias, né? Outras justamente garantindo um serviço público de boa qualidade, né? Saúde, educação, né? Garantindo emprego, ou seja, um bom vigor econômico aí que permita ter um estímulo a ter filho, tá bom? O que acontece? Durante muito tempo, até mesmo por uma orientação de política neoliberal, se estipulou que uma família ideal era uma família que tinha um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Aquele estereótipo, né? Que foi apresentado, defendido inclusive em muitos filmes. E isso trouxe assim, influências culturais severas. Entre elas, preconceitos, né? Famílias numerosas, né? Todo aquele estereótipo. E também problemas econômicos. Né? Problemas econômicos que as políticas públicas estão tentando reverter. Né? Então aqui, para ficar mais fácil o entendimento, dá uma olhada aqui. Você já sabe o que é índice de reposição que nós já estudamos, né? O que acontece? Você não pode ter uma taxa de fecundidade ou de fertilidade inferior a 2,1. Né? A taxa de reposição é 2,1. Como assim, Rômulo? Para você dar continuidade, né, à sua descendência, você precisa de 2 filhos, um pai e uma mãe. Para você dar descendência, você precisa de 2. Né? Ou seja, para dar continuidade. Eu vou morrer, a pai vai morrer, a mãe vai morrer, 2 filhos ficam. Então, morrem 2, ficam 2. E esses 2, por sua vez, vão ter 2 filhos. Vão morrer, os 2 filhos vão permanecer e vão ter 2 filhos, tá bom? Obviamente você está se perguntando, Rômulo, mas nem sempre vai ser uma mulher. Então, é estatística, tá? Como a gente falou, de uma forma geral, você tem um equilíbrio entre homens e mulheres. O que acontece no desequilíbrio é porque a mulher tem maior expectativa de vida. Então, o maior desequilíbrio acontece, né, nas faixas etárias mais velhas, tá bom? Beleza? E esse 0,1, e essa fração aí 0,1, então, o número, né, de indivíduos podem morrer antes de chegarem no período fértil. Então, é uma fração de segurança, tá certo? Então, reparem que todos os países representados aqui nessa imagem, nesse gráfico, são países desenvolvidos, né? A grande maioria europeu. Então, nós temos aqui França, Holanda, Inglaterra, Suécia, Suíça, Áustria, Alemanha, Espanha, Itália, europeus, e o Japão aí, asiático, tá bom? Certo? Reparem que todos eles estão com uma taxa de reposição inferior a 2,1. Tudo bem? Consequentemente, esses países estão apresentando uma desaceleração do seu crescimento vegetativo. Na verdade, um crescimento vegetativo negativo. Tá bom? A relação entre natalidade e mortalidade. Mas olha só. Perspectiva de redução. Apenas a Alemanha, o Japão e a Itália que tem uma perspectiva de redução. Aí você fala, peraí, Romulo, só entendendo. Se você está acabando de falar que a taxa de fecundidade está abaixo de 2,1 e nos próximos, né, a redução até 2050 não há uma tendência, uma perspectiva de redução, como que explica isso nos outros países? Então, lembra que a gente falou sobre tamanho, né, o crescimento populacional tem a ver com crescimento vegetativo, que é a relação natalidade e mortalidade, mais o saldo migratório, que é a diferença entre imigração e imigração, quem sai e quem entra, perceberam? Então são países que dependem do imigrante. Aí vem a grande sacada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Dia do Imigrante, onde muitos imigrantes fazem greve mesmo, não saem nem de casa, não compram fósforo, não pega ônibus, né? Não compra pão, para mostrar como eles impactam, né, na economia. Então, contrariando essas políticas ligadas, né, a setores de extrema-direita, setores mais conservadores, setores, né, mais reacionários, que não tem nenhum tipo de embasamento científico, matemático para isso, né, inclusive alguns até mesmo, né, neofascistas. A gente pode perceber que há vários conflitos, né, mortes, conflitos, né, envolvendo imigrantes. Contrariando essa tendência, os imigrantes são extremamente positivos para a economia de um país. Então, pegando aquele gancho da crise migratória na Europa, onde você tem um direcionamento a partir de 2014 maior de imigrantes, como por exemplo sírios, se direcionando para porções da Europa, você consegue perceber o discurso diferente de um governo e de outro. Então você pega, por exemplo, uma Alemanha, que vai ter um discurso muito mais acolhedor, né, do imigrante. E você pega países de menor desenvolvimento econômico na Europa que, né, obviamente são governados por governos, né, extremistas, né,
com uma visão muito de um nacionalismo, né, deturpado, não é isso? Que vão receber esses imigrantes com cerca, com muro, né, com xenofobia, com preconceito, certo? E tem aí uma explicação socioeconômica. A Alemanha, a principal economia da Europa, cara, necessita do imigrante. Né? E quando a gente fala do imigrante, se a gente reparar, uma população onde tem uma boa qualidade educacional, elas querem ocupar postos de trabalho com bom rendimento salarial, né? Com bom retorno salarial, porque ele tem uma boa qualificação, né, educacional, consequentemente você quer uma boa inserção no mercado de trabalho. Então aqueles postos de trabalho que exijam uma menor qualificação profissional e consequentemente tem uma menor remuneração, eles ficam, né, muito, né, e são extremamente importantes para a economia, eles ficam com dificuldade de conseguir, né, trabalhadores. O imigrante faz esse papel também fundamental. Né? Então, quando o Trump lá anuncia, né, o prosseguimento da construção do muro na fronteira com o México, alegando que mexicanos, latino-americanos de uma forma geral não podem entrar, obviamente ele não está falando só sobre imigrante legal, obviamente ele não está falando só sobre, né, o que ele justifica de imigrante legal, contrabando de armas, de drogas, o tráfico, né? Mas ele está falando sobre um viés nacionalista que não condiz com a economia. Né? Certo? E você consegue perceber isso, né? Durante a pandemia. Qual é a população que mais sofre, que mais morre? É a população afrodescendente e a população latino-americana, né? Descendência latino-americana nos Estados Unidos. Você pode perceber isso, que tem maior dificuldade de acesso à saúde. Lembre-se que lá não tem um sistema único de saúde, né? Como acontece no Brasil, foi uma das grandes conquistas aí da Constituição de 88, tá? Né, isso aí, inclusive, estimulando movimentos que você vem acompanhando aí nos noticiários, né, contra a população negra, né, contra a população latina e por aí vai. A população asiática, né, nos Estados Unidos. Bom, porque você está falando tanto dos Estados Unidos, que é o país que mais atrai imigrantes, tá bom? Mas isso também acontece muito, né, em países europeus, certo? Esse processo de xenofobia. Então, às vezes o cara perdeu o emprego porque tem uma baixa qualificação, olha o imigrante empregado e fala assim, cara, eu tô desempregado, é por culpa do imigrante. Na verdade não, é por culpa da lógica econômica, né? Que necessita de qualificação, necessita disso, é um processo de grande modernização produtiva, né? Máquinas ocupando o local que até então eram de trabalhadores, um processo de automação, robotização, mecanização, fuga de indústrias, né, para locais onde os fatores locacionais permitam, né, maiores vantagens competitivas, menor custo de produção. Então a culpa é da lógica do sistema produtivo, do sistema econômico, né, da realidade do sistema capitalista. Essa é a questão, certo? Mas ele canaliza, né, toda a sua raiva, extremamente influenciado também, né, por discursos ligados à xenofobia, discursos, né, de um nacionalismo fanista, agressivo, né, até mesmo setores neofascistas, né, que crescem no mundo inteiro, infelizmente, e caem nessa, né, e direciona sua raiva para o imigrante. Então a gente tem vários casos, né, e no Brasil, infelizmente, também não é tão diferente assim. A gente tem um preconceito muito grande até mesmo entre os brasileiros, né? Olha como, por exemplo, a gente trata, né, os nortistas, os nordestinos, cara, bem diferente do que a gente trata a população do sul, por exemplo. Né, falando aqui do Sudeste, certo? Olha, por exemplo, como que o Brasil faz com os Estados Unidos. Não precisa de visto, né? Chegando lá, os estadunidenses exigem visto. Olha só que mudanças nós tivemos agora, que até então, né, até governos anteriores, como que era esse critério? Se exige visto para o Brasil, eu também vou exigir. Se não existir visto para brasileiro, eu também não vou exigir visto para a sua nacionalidade, né, para os seus cidadãos. Certo? É mais ou menos assim que funcionava. Agora, olha como a gente tem isso. Então é tapete vermelho para alguns, cerca, muro, xenofobia, porrada para outros. Isso é uma das grandes contradições do processo de globalização, tá bom? Então, espero que tenha entendido. Vocês repararam que eu juntei várias informações que nós trabalhamos nos vídeos anteriores, tá certo? Beleza? Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho sobre Brasil, tá beleza? Grande abraço aí.